E o senhor tem 5 minutos para as considerações finais. Bom, primeira questão que eu queria aqui registrar é que eu quero trazer para Salvador uma experiência que eu considero vitoriosa do governo do presidente Lula, que foi a experiência do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O governo do Estado também tem um, eu acho que é importante, e nesse conselho tinha chamadas câmaras setoriais. Nós vamos fazer isso em Salvador. Nós vamos fazer uma câmara setorial do comércio. Nós vamos sentar com vocês, com os senhores e as senhoras, para discutir quais são as demandas que vocês têm do poder público. Desde modernização da SUCOM, para que seja ágil no licenciamento e que tenha um diálogo permanente com o setor, como também o que é que nós podemos fazer da legislação tributária para incentivar algumas regiões da cidade que o comércio está hoje com dificuldade, como é que a gente pode ter uma relação transparente e democrática. Essas câmaras setoriais foram muito importantes no governo Lula. Algumas políticas públicas vitoriosas foram discutidas e gestadas nessas câmaras setoriais. E nós vamos fazer isso também com todos os setores da cidade. E vocês conhecem o setor de vocês, mais do que nós conhecemos, e as sugestões de vocês serão fundamentais para que a gente possa melhorar o ambiente de negócio na cidade, o ambiente para que os negócios possam florescer, crescer, porque, volto a dizer, o prefeito de Salvador tem que ter uma obsessão. Que obsessão é essa? Gerar emprego nessa cidade, gerar atividade econômica. Não tem como reduzir as desigualdades sociais em Salvador se a gente não ampliar a atividade econômica, porque essa é quem gera emprego, essa é quem gera renda, essa que vai melhorar a qualidade dos empregos na cidade. Porque nós temos que melhorar também a qualidade dos empregos na cidade. Nós temos que melhorar a renda média da cidade também. Então, essa será uma obsessão. Eu, como administrador da cidade, eu, como líder da cidade, eu disputarei todo o orçamento público federal, todo o orçamento público do Estado. Eu procurarei estar à frente dos interesses de vocês para que as coisas aconteçam nessa cidade do Salvador. Então, a primeira coisa é essa. Segunda coisa, nós vamos botar ordem na casa. A prefeitura vai ter gestão, vai ter autoridade nessa cidade, ela vai ter a capacidade de ordenar essa cidade, de ter autoridade pública. Nós vamos recuperar a infraestrutura da cidade, porque isso é fundamental, e nós vamos implantar uma administração, gestão administrativa e financeira, que vai devolver à cidade a sua capacidade não só de se manter, porque isso é fundamental, mas como também ter a capacidade de captar recursos para a sua infraestrutura e também a capacidade de fazer parcerias com o governo do Estado, com o governo federal, para fazer face aos investimentos estratégicos da cidade. Na mobilidade urbana, com a organização do sistema integrado de transporte, vamos concluir o metrô, vamos revitalizar o trem do subúrbio, vamos fazer canais de BRT, canais de BRS, que são canais exclusivos, porque nós temos que investir no transporte público como prioridade. E vocês sabem muito bem, os funcionários de vocês hoje estão levando 2 horas para chegar de Cajazeiras do subúrbio no emprego de vocês. Chegam atrasados, certo? É 4 horas que as pessoas estão sofrendo nos ônibus nessa cidade para sair de sua casa e voltar para o trabalho. Isso é uma coisa inaceitável. Nós temos que investir no transporte público. 52% das pessoas dessa cidade se movimentam em transporte público. Então, tem que fazer o investimento no transporte público. Nós temos que modernizar a máquina administrativa e financeira da prefeitura, mas como também a máquina, né, que presta serviço a vocês. Nós temos que agilizar os procedimentos de licenciamento nessa cidade. Nós temos que ter a responsabilidade de diminuir as desigualdades sociais em Salvador. Então, nós vamos melhorar a infraestrutura da cidade, infraestrutura de serviço, principalmente na área social. Vamos ter políticas para moradores de rua, para crianças que estão na rua, vamos retomar o Cidade Mãe, um projeto vitorioso da administração da prefeita Alice da Mata, que foi desativado, fundamental. Vamos fazer parcerias com as entidades da sociedade civil, inclusive com as igrejas, para fazer programas sociais em Salvador. Nós vamos procurar modernizar toda a nossa legislação para que ela seja capaz de criar um ambiente, certo, de segurança jurídica, entendeu? E de um ambiente atrativo para os negócios na cidade. Inclusive, tem uma legislação moderna de parceria público-privada, para que a gente possa fazer um investimento estratégico na cidade. O centro de convenções pode ser feito, o novo centro de convenções, uma ampliação com a parceria público-privada. O equipamento que a gente quer construir lá no parque de exposições multimodal também pode ser feito em parceria público-privada. O metrô está sendo feito em parceria público-privada. A Arena Fonte Nova está sendo feita em parceria público-privada. Portanto, investimento estratégico da cidade também pode ser feito em parceria público-privada. O que é que nós temos que ter? Capacidade de fazer o fundo garantidor. Nós temos que ter capacidade de bancar, certo? Esses investimentos, quando for o município tiver de forma parceira com o Estado e a União, poder bancar a sua parte. Portanto, eu quero dizer para vocês que essa eleição ela é muito importante, porque ela vai definir o futuro da cidade pelos próximos, não 4 anos, ela vai definir o futuro da cidade pelos próximos 30 anos. O próximo prefeito tem que ter essa capacidade de preparar a base. Quando eu falei que nós tínhamos que refundar Salvador, é porque nós queremos que nossa cidade se desenvolva num outro patamar.
que ela tenha novos marcos. Primeiro, ela tem que ter uma infraestrutura, certo? Para poder criar esse ambiente favorável. Ela tem que ter uma base capaz da gente construir a nova Salvador, com novas bases, com novos parâmetros, com novas perspectivas. E isso é possível. Essa cidade é bela, essa cidade é linda, essa cidade tem um povo maravilhoso, criativo, trabalhador. Essa cidade é única no Brasil. Eu tenho uma paixão profunda por essa cidade, não só por ela, mas por esse povo guerreiro dela. E o que está faltando em Salvador é um prefeito, mas não é só um prefeito, porque não é essa história de Salvador da Pátria. O prefeito tem que ser competente, tem que ser gestor, tem que ser líder político, mas tem que ter equipe. Isso é uma coisa que eu aprendi com o presidente Lula ao longo da minha vida, mas principalmente quando estive uma relação muito próxima com ele, como seu líder, como seu vice-líder, é que para governar você precisa de 3 elementos fundamentais. Primeiro elemento, você tem que ter programa, tem que ter projeto estratégico. Na administração pública, o improviso é exceção. O planejamento é a regra. Você tem que saber exatamente qual é o seu projeto estratégico que você quer fazer para a cidade, não só do ponto de vista geral, mas também do ponto de vista setorial, até para você poder cobrar. Segunda coisa, você tem que ter equipe, tem que cercar dos melhores. E eu vou procurar os melhores para assumir as secretarias em Salvador e os cargos da administração. Bons técnicos para que a gente possa ter uma boa equipe. E terceira coisa, você tem que ter o maestro, tem que ter o líder, a pessoa com capacidade de fazer com que essa equipe bote as coisas para funcionar e as coisas para acontecer. E assim será feito em nossa administração. Então, eu queria agradecer à Federação do Comércio pelo convite, parabenizar o Grupo à Tarde por ser parceiro dessa iniciativa. Acho que a eleição tem que acontecer nesse ambiente, no ambiente de explicitação de propostas, onde os candidatos se revelem, coloquem seus planos e projetos, possam ser questionados, para que a cidade possa fazer uma boa escolha. Quando a cidade erra, ela paga, como está pagando por 4 anos. Quando a cidade acerta, ela pode mudar o seu destino. Muito obrigado. Obrigada, candidato. Nelson Pellegrino. E, para encerrar, convido o doutor Carlos Amaral, presidente da FEComércio. Bom, ao encerrar esta reunião, eu quero agradecer a presença maciça de todos. Já nossa varanda está sendo usada, porque o auditório está completo, e dizer do êxito desses encontros. Mas eu arriscaria fazer uma pergunta ao candidato. Ele fez uma radiografia, até certo ponto, perfeita, das carências da nossa cidade. Eu pergunto se já sistematizou e elaborou um plano de governo capaz de enfrentar essas carências. E, em caso afirmativo, se poderia disponibilizá-lo para a Federação do Comércio. Sem dúvida nenhuma, presidente. É evidente que 15 minutos não é suficiente as perguntas para a gente falar sobre tudo que a gente pensa. Mas eu volto a dizer, nós temos hoje um ambiente no Brasil que foi iniciado pelo presidente Lula e que agora prossegue com a presidente Dilma, e que na Bahia começou com o governador Jacques Wagner. Um ambiente de preocupação com a questão social, um ambiente de preocupação com as pessoas. Existem vários programas federais, entendeu? E também no plano do Estado, que não estão chegando em Salvador, não estão sendo traduzidos em Salvador. E nós vamos não só traduzi-los de forma parceira, mas vamos fazer programas locais também. Então, nós estamos hoje com o Bahia Acolhe, que é um programa para a população de rua, nós vamos fazer a tradução do Bahia Acolhe no plano municipal. Nós vamos ter um programa para a população de rua. Nós vamos retomar o Cidade Mãe, que é um programa fundamental para cuidar de crianças que estão nas ruas, crianças que não têm mais lares. Nós vamos fazer uma política de geração de emprego e renda. Nós temos o Brasil Sem Miséria e o Vida Melhor. Por exemplo, em relação ao comércio informal. Nós temos que transformar o comerciante informal no microempreendedor. Eu tenho conversado muito com o Edival Passos, presidente do SEBRAE, nesse sentido. Nós temos que fazer com que as pessoas formalizem seus negócios, possam fazer compras coletivas, se qualifiquem para ser pequenos empresários. Quantos empresários hoje da Baixa do Sapateiro eram camelôs e se transformaram em microempresários? Então, nós temos que temos que ter unidade de inclusão socioprodutiva. O governo do Estado tem 3 unidades de inclusão socioprodutiva em Salvador. Nós queremos fazer pelo menos mais 10 unidades de inclusão socioprodutiva em Salvador. Nós temos que ter a construção de uma rede de saúde no município. Como é que essa rede é construída? Ampliar dos atuais 14,9% o programa de saúde da família para 50% da cidade. Isso é muito importante. O que é isso? Saúde da família é prevenção. É as pessoas não só serem acompanhadas, principalmente os que são crônicos,
porque há um programa hoje, inclusive, do governo federal para pessoas que são diabéticas e pessoas que são hipertensas. Se você fizer a prevenção, se você fizer o acompanhamento, essas pessoas não terão sua situação agravada. Então, tem que ter saúde de base, programa de saúde da família. Nós temos que estruturar a rede de urgência e emergência. Nós vamos construir 12 unidades de pronto atendimento em Salvador, nas 12 regiões administrativas sanitárias. Isso vai criar uma rede. Então, se você tiver saúde de base, se você tiver uma rede de urgência e emergência com UPA e o SAMU, você não vai ter a sobrecarga que tem hoje dos hospitais, que acabam tendo que resolver tudo. Tem que construir as 138 creches, que a presidente Dilma ofereceu para Salvador, nós vamos construí-las. Se puder construir mais, vamos construir. Tem que aumentar a educação infantil de 4, 5 anos, fazer a educação de currículo de tempo integral. Nós temos diversas entidades parceiras, inclusive do Sistema S, presidente, que podem ser parceiras nossas na educação de currículo de tempo integral. O que é isso? Um turno a criança vai passar de aula, no outro turno ela pode ir para as unidades do Sistema S, fazer uma atividade esportiva, uma atividade cultural, uma atividade de formação profissional. Nós vamos fazer essa grande parceria. Enquanto a gente não requalifica a rede municipal, construindo novos imóveis para abrigar o estudante o dia inteiro, porque os imóveis que tem hoje não se prestam a isso, até arquitetonicamente, nós vamos fazer parceria com diversas entidades da nossa sociedade para fazer a educação de currículo de tempo integral. Então, essas são questões que são parte do nosso programa de governo, que já está concatenado. Nós vamos disponibilizar o nosso programa para a Federação do Comércio e queremos mais, que a Federação do Comércio seja parceira nossa na implementação. E tenho certeza que será na implementação, porque o comércio emprega muita gente. Nós vamos investir. Nós temos uma avaliação, presidente, que em 4 anos nós podemos fazer cursos profissionalizantes para 100 mil jovens em Salvador. Hoje é um dilema da nossa juventude. 40% da nossa juventude está desempregada. O comércio emprega muito jovem. Então nós temos que qualificar os nossos jovens. Tem jovens hoje em Salvador que não conseguem acessar uma vaga no mercado de trabalho porque não sabem ler e escrever direito. Isso foi medido pelo coordenador do SIM. Então, nós vamos fazer a Casa do Jovem Trabalhador com cursos de profissionalização e com encaminhamento ao mercado de trabalho. Obrigada, candidato. São muitas perguntas, como eu disse, estou aqui na minha mão, olha só, dá para ver. Todas vão ser encaminhadas à sua assessoria, até para que o senhor e a sua assessoria tenham conhecimento da demanda, tracem um plano com as sugestões e as carências daqui do setor representado, principalmente pelo comércio. Aqui vai impressa a sugestão. Muito obrigada. Mais uma salva de palmas para o candidato Nelson Pellegrino. E daqui a 10 minutos estamos de volta com Hamilton Assis do PSOL. E se me permitir, agradecer a Ticiane pela mediação competente. Um abraço. A vice Olívia. Um abraço a todos. Muito obrigado pela presença. Bom dia.